Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos iniciando mais um momento de devocional no qual nós estaremos refletindo acerca da palavra de Deus, o que Deus tem a falar para nós que somos servos seus, que somos seus filhos. Eu gostaria de convidá-los para que nós possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Vamos ver o que nós temos a aprender com a vida de Josué e qual a serventia para os dias atuais. Diz assim o texto sagrado: Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. O que nós observamos aqui nesse texto é que Josué ele tinha sido levantado por Deus para ser o líder substituto de Moisés, pois Moisés havia falecido. E o objetivo de Josué era adentrar na terra de Canaã, era conquistar a terra de Canaã. Só que Deus aqui, ele traz algumas orientações para Josué. Ele vai dizer que Josué, ele deve observar ou atentar para 3 características de um líder conquistador ou daqueles que estão caminhando para a terra de Canaã. Ele vai dizer que Josué ele deveria procurar viver uma vida de santidade, Josué deveria pregar a palavra e Josué ele deveria meditar na palavra. E esses 3 elementos, eles são úteis e importantes para nós que estamos caminhando para a cidade celestial, para nós que estamos caminhando rumo à vida eterna. Assim como eram características que Josué deveria ter, que era viver uma vida de santidade, pregar a palavra e meditar na palavra, nós, enquanto cristãos, precisamos também dessas 3 características, dessas 3 qualidades. Nós precisamos viver em santidade. Observe que o texto diz que Josué deveria ter cuidado para fazer tudo segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então nós, enquanto cristãos, precisamos entender que a Bíblia, que a palavra de Deus, é o nosso código de ética, é o nosso código de conduta, de regra e prática. É daqui que nós extraímos a maneira como nós devemos proceder depois que nós passamos pelo processo de salvação. A vida de santidade não é uma condição para a salvação, mas a vida de santidade nós vivemos porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Então nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus tem a nos instruir, tem a nos ensinar. Nós não podemos viver de qualquer forma, nós não podemos andar de qualquer forma. Nós encontramos lá em 1 João capítulo 2, versículo 5 ou 6, dizendo que aquele que permanece nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Então, precisamos ter essa noção, essa clareza de desenvolvermos a nossa santificação. Além do mais, nós vemos aqui uma segunda questão que é o versículo de número 8, quando diz assim, não cesse de falar deste livro da lei. Não cesse de falar. É nosso dever, enquanto cristãos, propagarmos a palavra de Deus, porque é aqui onde nós encontramos o caminho para a vida eterna. É aqui que nós encontramos mostrando o destino eterno daqueles que são salvos em Cristo Jesus e o destino eterno daqueles que são condenados, daqueles que estão perdidos por não crerem na suficiência da salvação em Cristo Jesus. Então nós, enquanto cristãos, temos o dever de propagarmos esse evangelho. E em terceiro ponto, nós vemos aqui no versículo 8 que Josué deveria meditar nela de dia e de noite. Deveria meditar na lei de dia e de noite. Amados irmãos, nós, enquanto cristãos, precisamos entender que a palavra de Deus
é o nosso alento, é o que nos dá substância para que nós possamos viver, é o que nos dá força para que nós possamos enfrentar o dia a dia de adversidade. É ela que é a fonte que nos dá vida para a vida eterna, para a batalha diária. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus. Ela é o alimento para a nossa alma, para a nossa vida. Nós precisamos reservar tempo para estudarmos a palavra, para meditarmos. É ler um texto bíblico e perguntar o que aquele texto tem a dizer para mim, como aquele texto se aplica à minha vida, o que Deus quer falar comigo através daquele texto. Precisamos gastar tempo com isso. Então, essas são as 3 características que foram atribuídas a Josué por Deus: viver uma vida de santidade, pregar a palavra e meditar. Assim como eram características necessárias para Josué, são características necessárias para nós. Nós precisamos viver uma vida de santidade, pregar a palavra e meditar na palavra. Não podemos viver de qualquer jeito. Então essa é a meditação e a reflexão que nós temos para hoje. Que o Senhor Jesus abençoe a você e toda a sua família. Que a paz de Deus esteja sobre vós. Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes.